Professora, eu queria, já falando em sucesso, falar sobre a questão dos ídolos, né? Que a nossa sociedade tem que eleger os exemplos a serem seguidos, só que às vezes se esquece que os exemplos são humanos e são falhos. O caso do Ronaldinho, esse teve grande repercussão, né? Fenômeno, e que causou um impacto, né? Então a gente percebe o seguinte, que para se manter no sucesso, o preço é muito alto. Para ser líder, para ser ídolo, você tem que ser perfeito. Não pode haver nenhum momento de baixa. Ou seja, você tem que deixar de ser humano. Não é propriamente difícil ou impossível chegar lá, mas é muito fácil descer de lá. Se manter o mais difícil, pelo dado grau de competitividade no qual nos encontramos. Né? Vocês me permitam discordar de vocês. É difícil se manter lá, isso não tem nada a ver com a competitividade. Tem a ver com a natureza do ser humano, do evento que nos colocou lá. Tem a ver com essa gestão da minha própria identidade. Então, olha só, quando eu digo que a identidade, ela se compõe de um tripé, o que eu sou, tá? A minha identidade se compõe daquilo que eu acho que eu sou, se compõe daquilo que eu faço, porque às vezes o que eu digo que eu sou não está batendo com aquilo que eu estou fazendo, tá? E aquilo que eu estou fazendo não está impactando de uma forma positiva, certo? Então, a gestão desta identidade, ela diz respeito a um conjunto de relações, algumas delas de caráter competitivo, mas nem todas. E quando eu faço essa gestão, o que é que eu percebo? Se eu estou numa posição de liderança, tá? O que é que compete a mim? Eu prestar atenção que ser líder não é ser estereótipo. Então, ser um ídolo é ser inspirador. Isso é ser uma liderança. O que é ser um estereótipo? É quando todo mundo começa a imitar aquilo que eu faço. E a gente vê isso acontecer numa família, a gente vê isso acontecer numa empresa. Então, às vezes, você tem uma grande liderança benéfica, tá? De novo, né? Vamos dar exemplos benéficos aqui. Você tem lideranças empresariais, por exemplo, em que para ser ético, para aquela criatura, a forma como ela expressa o seu potencial ético, é acordar às 5 horas da manhã, é não sair de dentro do escritório, sai da empresa às 11 horas da noite, fez isso durante 60 anos ao longo da sua vida, e é um baita de um exemplo. Agora, o que acontece com o neto dessa criatura? Ele não acorda às 5 horas da manhã. Ele prefere dormir até às 10. Tá? Ele não gosta de se vestir daquela forma. E ele quer ter um carro último tipo. Ele não é ético, porque ele não acorda às 5 horas da manhã, não fica no escritório até às 11 horas da noite, e não trabalha da mesma forma. Então, o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é o exemplo. É você ser uma inspiração. Outra coisa é transformar este exemplo num estereótipo. Ou seja, eu passo a imitar, ipsis literis, tudo aquilo que esta pessoa faz. E às vezes a gente tem estereótipos bons. Mas o estereótipo nunca é benéfico, porque ele tapa, ele impede uma manifestação e uma expressão genuína de um potencial que se manifestará de uma forma diferente. Então, os ídolos, todos, têm esta dimensão de responsabilidade. É a responsabilidade de serem inspiradores. Tá? E de manejar, e para isso existem então todos os profissionais de comunicação que assessoram estes ídolos e que estes sim têm que ser experts. Hoje um profissional de comunicação, ele tem que ser um expert em gestão da identidade. Numa empresa isso se chama gestão da marca, num indivíduo é gestão da identidade.